Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje, depois de um tempinho. Eu fiquei um pouco desanimada, mas Deus sempre me incomoda, porque meu ministério tá nas mídias sociais, então Deus me incomoda pra vir aqui e falar, né, do que a gente tava fazendo nossa resenha. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6 e 7, né? Nesse momento, né, eu vou dar uma recapitulada do que eu e meu caderninho, do que a gente falou da primeira vez, né, sobre o que é o livro de Atos, né? O autor Lucas, né, a proposta é mostrar a ação do Espírito Santo. É o 5º livro do Novo Testamento, né? Essas fontes são da escola, tá bom? E vou falar antes os resumos dos capítulos anteriores. Jesus ministra, no capítulo 1 e 2, aos discípulos por 40 dias depois de sua ressurreição e assume o céu. Por inspiração, os apóstolos chamam Matias para ocupar a vaga de Judas, né? E Pedro testifica ousadamente, né, a palavra do Salvador, né, quando ele ressuscitou, e cerca de 3.000 almas foram convertidas, né? E fala muito sobre o dom do Espírito Santo nesses capítulos. No 3 e 4, Deus promete poder aos discípulos, né? O Espírito Santo encoraja Pedro e João, né? E no fim desse capítulo, né, eles se tornam um, né? E no capítulo 5, deixa eu achar, capítulo 5, a gente encontra um casal que quer vender as terras de propriedades e exageram sobre exatamente o quanto tinham que entregar, né, ao Senhor. E acontece que, na verdade, por exemplo, eles venderam por 50.000, deram 25 para a igreja, mas era para dar tudo. E por isso eles morreram, né? E acontece que através desse momento, né, na igreja, né, caiu sobre a igreja um grande temor, né? E agora no capítulo 6 e 7, a gente vai ver o crescimento da igreja, né? Milhares de pessoas tentam e se importam, né, umas com as outras, né? Mas acontece que elas alimentam tanto um próximo, querem alimentar tanto o próximo, que esquecem das viúvas, que são as que mais precisam, né? E nesse momento é nomeado uma nova liderança, Estevão. Enquanto estudamos, pense, qual é a minha parte nesse todo, né? A gente vai fazer a leitura, né, de capítulo 6 e 7. São tranquilos, pequenos, e é isso. O capítulo 6 inicia com o título, né, eu tô lendo na versão NVI, a escolha dos 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus da fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os doces se reuniram e disseram: não é certo, né, que deixamos de lado a palavra de Deus a fim de servir às mesas. Escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, né? E a partir desse momento passaremos a dedicação à oração e ao ministério da palavra. Isso agradou todos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé do Espírito Santo, além de Filipe, Procoró, Nicanor, Timon, Panermas e Nicolau, um convertido de judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram-se esses homens aos apóstolos, os quais oraram e impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava na prisão de Estevão. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levou-se à oposição de membros da sinagoga, dos judeus e de Cirene e de Alexandria, bem como as províncias de Sicília e de Ásia.
Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria do que o Espírito falava. Então subornaram os homens para dizerem: ouvimos Estevão falar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, e os líderes religiosos e mestres da lei, prendendo Estevão, levaram-o ao Sinédrio, e ali apresentavam fatos testemunhos que diziam que esse homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que Jesus Nazareno destruirá o lugar, mudará os costumes que Moisés deixou. Olhando para ele, todos estavam sentados e Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Agora o capítulo 7. Se for, né? Se você quiser. Computador. Problemas técnicos. Então, capítulo 7. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu e Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E eu lhe disse: sai da sua terra, em meio dos seus parentes, e vai à terra que eu te mostrei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã, depois da morte de seu pai. Deus o trouxe a essa terra onde agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas prometeu que, depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados, maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão nesse lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque, circuncidou 8 dias depois do seu nascimento, mais tarde a Jacó e os seus 12 patriarcas. Os patriarcas, em vez de José, venderam como escravo no Egito. Mas Deus estava com ele, e libertou de todas as suas tribulações, dando a José o favor e sabedoria diante de Faraó, o rei do Egito, e este tornou governador do mesmo. Depois houve fome em todo o Egito, trazendo grande sofrimento. E os nossos antepassados não tinham alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou os antepassados a sua primeira viagem. Na segunda viagem, José reconheceu seus irmãos, e Faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar o pai e sua família, e eram 65 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado e dos filhos de Amor por certa quantia. Aproximou o tempo que cumpriu a promessa de Abraão, aumentou o número do nosso povo do Egito. Entrou outro rei que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para o nosso povo e abriu mão e oprimiu os nossos antepassados, obrigando a abandonar os recém-nascidos, para que não sobrevivesse. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um ministro ordinário. Por 3 meses foi criado na casa do pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó tomou e criou como seu. Moisés foi educado em toda a sabedoria de Egito e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40, ele foi visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado, saiu em defesa e matou. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus estava usando para salvá-lo, mas não compreenderam. No dia seguinte, dirigiu-se aos 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, são irmãos, por que ferem um ao outro? Respondeu. Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde morou como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu Moisés um anjo e nas labaredas de uma sarça, em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e aproximou-se para observar a voz do Senhor. Eu sou Deus dos seus antepassados, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo, não ousava olhar. Então o Senhor disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que está é terra santa. De fato, tendo visto a opressão para o meu povo no Egito, ouvi seus gemidos e se livraram. Vem agora e eu enviarei de volta para o Egito. Este mesmo Moisés, que tinha rejeitado com essas palavras quem o nomeou líder e juiz,
Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que havia aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, como um anjo que falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós, mas nossos antepassados se recusaram a obedecer. Ao contrário, rejeitaram em seu coração e voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois a isso Moisés dos astros, conforme foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto, a nação de Israel. Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela dos seus deus Renfa, ídolos que fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de José, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que entregou-a de graça mas Salomão quem destruiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habitava em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas. Povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas dos seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando gritos fortes, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-se para fora da cidade e começaram a predejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos dos pés, chamado Saulo, enquanto a presença de Estevão. Este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não considere os culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém. A gente pode ver, né, a ascensão da igreja, a igreja crescendo, né, e nessa parte aqui que Estevão morre, a gente pode perceber que seguir Jesus não é um caminho fácil, né? Quando ele morre e olha para cima e vê Deus e vê Jesus, ele sabe que ele está indo para o lugar certo. E tudo que ele fez em nome de Jesus e em nome de Deus valeu a pena. E não importa qual seja a pedra que vão jogar em você, não importa o peso que é da cruz que você vai carregar, não importa se você vai ser lançado na cruz sobre de cabeça para baixo, como foi Pedro. Isso, mas no seu último suspiro você vai ter a certeza de que você está indo para o lugar certo, que é o colo do Pai amado, é o colo de Jesus. A gente vai conhecer Pedro, vai conhecer Estevão, Davi, Moisés, Arão, todo mundo. Vai valer a pena. Quando a gente canta aquele louvor de que vai valer a pena, é porque realmente vai valer a pena. E tudo que a gente passa não é nada perto da glória que vai ter pra gente lá no céu. Sabe? Aqui realmente é para recarregar nossas energias, recarregar nossas baterias. E quando a gente olhar para cima, a gente conseguir enxergar Deus e conseguir enxergar Jesus, assim como Estevão conseguiu enxergar. E no seu último suspiro, ele ainda pede, fala: Senhor, não considere os culpados
desse pecado que ia me matar, né? Depois disso, ele dormiu tranquilo e morreu, né? Que a gente possa refletir, né? E qual é a minha parte nisso? Será que eu taparia meus ouvidos, gritaria contra ele e jogaria pedra em Estevão? Ou eu clamaria pela vida dele? Falaria que as pessoas estão erradas, que era para ouvir o que Deus estava falando através dele. Então é isso. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Até a próxima.